quero ministrar hoje uma palavra que está lá em 2 Samuel 12. Você que está com a sua Bíblia, abra bem. Isso, 2 Samuel 12. Eu confesso a vocês que no meu coração hoje, quando eu vim para cá, eu cheguei a pensar em mudar essa palavra, porque eu gostaria que a maioria de nós estivesse aqui para ouvir essa palavra que vai ser ministrada hoje. Mas como eu aprendi que vem e está quem tem que estar, eu falei assim: não, Senhor, se essa palavra veio para hoje, é porque algum coração que está aqui hoje precisa ouvir. E os que não vieram, não sei se não precisam ouvir, mas talvez se estivessem, ouviria e entraria só no ouvido e não desceria para o coração. Então eu creio que alguns ou alguém no meio de vós precisa ouvir essa palavra. Eu queria que você abrisse seu coração nessa hora e se permitisse ser ministrado por Deus nesse momento. Amém? Vamos lá? Está lá em 2 Samuel 12, do versículo 16 ao versículo 23. Vamos lá? Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: ela morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Só até aqui, até o 20. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, que testifica a respeito dela mesma, que ela é viva e eficaz e penetra até a divisão entre alma e espírito, lugar onde homem algum possa imaginar a existência, que dirá tocar. Mas é aí que tu tocas. Então o que eu te peço nessa noite é que eu seja apenas, Senhor, um instrumento teu aqui, e que tu fale aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a tua voz. Ofertamos a ti o nosso louvor, que é fruto do nosso coração, cheio de gratidão pelo teu cuidado, pela nossa vida e por tudo que tu tens feito por nós. Agora, Deus, fala conosco, que queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeira coisa, essa palavra aqui, para contextualizá-los, ela fala de uma criança que foi fruto da união de Davi com Betseba. Esse é o famoso pecado de Davi. Pecado esse que fez com que hoje Davi, a despeito de ser dito pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, quando a gente fala assim em Davi, a primeira coisa que lembra de Davi é o pecado. Até mesmo porque o ser humano tem essa característica: você pode fazer a coisa certa a vida inteira, mas se um dia você der uma escorregada, acabou. Você ficar sendo lembrado pela escorregada que você deu. Ninguém lembra o quanto você foi bênção, o quanto você fez a coisa certa, quantas vezes você acertou, mas a vez que você errou, com certeza ninguém mais vai esquecer. Davi é esse cara, que ao mesmo tempo que a Bíblia testifica que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é alguém em quem as pessoas se referenciam geralmente com relação ao pecado, e esse pecado aqui foi o pecado de adultério. Você conhece bem a história. Davi, no tempo em que os reis iam à guerra, Davi ficou no palácio, e estando na sua varanda, lá de cima da sua varanda, ele consegue contemplar uma mulher belíssima em sua casa, se banhando e se cuidando, e Davi deseja aquela mulher.
e era a mulher de um dos generais do exército de Davi, Urias. E Davi foi e se deitou com ela, e depois ficou com um grande remorso, e naquele tempo não tinha anticoncepcional, irmão. Então Davi imaginou, bom, ela está grávida, e agora, o que eu vou fazer? Pílula do dia seguinte não existia, e camisinha, né? Agora está na moda, não tinha nada disso. Então Davi falou assim, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou mandar chamar Urias da guerra, para dar um descanso aí, para ele deitar com a mulher dele, descansar. E Urias vem da guerra, e quando chega lá no palácio, para desgraça e desespero de Davi, Urias fala assim, não, eu não posso entrar e me deitar com minha mulher, porque meus soldados estão na guerra, eu não posso fazer isso com eles lá guerreando e eu aqui me deleitando em prazer, não, eu vou dormir do lado de fora. Davi fala assim, pronto, danou-se, lascou-se. O que eu vou fazer agora? Ele tem uma brilhante ideia, outra brilhante ideia de um homem de Deus. Ele chama um dos seus homens de confiança e diz assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai com Urias para a guerra de guerra, você bota ele na linha de frente, e ele tem que morrer, E assim é feito. Urias vai, morre, e depois da morte de Urias, Davi se casa com a mulher de Urias, ou seja, atesta, né, legaliza o adultério dele. E desse episódio todo nasce uma criança, e essa história fala disso aqui, dessa criança que está muito doente, muito adoecida, e Davi está buscando a Deus por essa criança. E quando essa palavra veio à minha mente, ela veio à minha mente dentro do seguinte contexto, trazendo alguns ensinamentos para nós. E eu queria compartilhar com vocês esses ensinamentos que Deus trouxe ao meu coração. O primeiro deles é que a dor faz parte da vida humana. Nós temos visto e temos sido tentados nos dias atuais a sermos super crentes, né? Aquele camarada que não passa por tribulação, aquele cara que está sempre tudo bem. E às vezes a gente vender essa imagem custa caro para a alma, porque você tem que chegar sempre no meio da multidão, no meio da coletividade, você tem que estar sempre sorrindo, estar sempre alegre. E o dia que você está quebrado, meu irmão, o camarada já acha que você está em pecado. E às vezes não é pecado, às vezes é a tristeza, a dor, que ela pode ser causada por inúmeras e diversas situações e circunstâncias. E nem sempre necessariamente pecado, a gente vai falar um pouquinho disso mais para baixo. Mas o fato de negar a possibilidade da dor é tentar negar a nossa humanidade. Deus nos fez humanos. E não é de hoje que o homem tenta se esquecer disso. E a prova disso é que Deus teve que mandar Jesus para se transformar em homem, para ensinar a gente como o homem tem que ser. Porque desde o Éden, a proposta do diabo é arrancar de nós a humanidade. Quando a serpente chega para Eva e fala assim, olha, coma do fruto que você vai ser igual a Deus, o que a serpente está querendo fazer é tirar de Adão e Eva a humanidade, que foi uma característica que Deus colocou quando os criou. Porque antes de ele criar Adão e Eva, ele já tinha criado os anjos. E os anjos eram seres eternos, eram seres divinos. Deus, quando teve a ideia de criar Adão, ele teve a ideia de criar algo diferente do que existia até então. Mas desde o início, o diabo, sabendo disso, e sabendo que pelo fato de sermos humanos, imperfeitos e incompletos, assim é o projeto de Deus na nossa vida, ele quis destruir essa humanidade. Porque é essa humanidade que torna a nossa relação com Deus algo... É uma palavra que a gente escandaliza, né? Porque geralmente associam essa palavra a sexo, mas não tem nada a ver. É que torna a nossa relação com Deus excitante, no sentido de prazerosa. Porque Deus nos chama para junto com Ele, nós findarmos ou realizarmos todos os projetos que Ele sonhou para nós. Se fôssemos deuses, que graça teria? Nós teríamos todo o poder, a nós não caberia consequência de nada aquilo que fazemos, porque seríamos deuses. Mas quando somos humanos, isso torna o relacionamento mais interessante, mais apaixonante. E a dor faz parte da vida, a gente não pode tentar fugir da dor. Isso é um dos ensinamentos. Outro ensinamento, neste caso, a dor de Davi foi gerada como fruto do pecado, porque essa criança nasceu do pecado. E infelizmente,
muitas vezes, como eu falei anteriormente, quando a gente está com dor, a gente tem dificuldade de compartilhar essa dor, porque as pessoas vinculam a nossa dor ao pecado. No caso de Davi foi, mas nós temos casos na Bíblia que homens de Deus foram acometidos por dores e não tinha nada de pecado nisso. De cara, me dá um exemplo aí. O camarada que a dor chegou e ele não tinha pecado. Jó, é de cara. O livro de Jó já começa falando a respeito dele, que Jó era o homem mais íntegro que havia sobre a terra, e foi acometido pela dor. Então a dor chega, a dor chega. Se você é gente, e não adianta amarrar nem clamar o sangue de Jesus, um dia você vai sofrer algum tipo de dor, seja de perda, seja de frustração por algum projeto não concluído, mas o fato é que a dor chega, e nem sempre a dor é fruto do pecado. Eu e a Andréia uma vez passamos por uma situação brava com o Mateus quando ele era pequeno, muito bravo. O Mateus tinha quanto? 1 ano e pouco, 1 ano e alguma coisa, quase 2 anos, e de repente o olhinho dele começou a ficar inchado, e a gente achou que era um hipersol. Só que assim, as horas iam passando e ia ficando mais inchado, a gente levou para o hospital. E quando chegamos lá, o médico, com muita tranquilidade, falou assim: olha, vocês vão em casa agora, põem algumas roupas e levem ele para o hospital central. Isso foi lá no Rio de Janeiro, que ele vai ter que ficar internado. Nossa, meu Deus do céu, quem saiu de casa achando que o filho estava com hipersol e sabe que vai ter que ficar internado? Falou assim: isso que ele está é grave, uma infecção no globo ocular, e deu o nome lá, é a celulite facial. Então vocês têm que correr agora, que ele tem que entrar em antibiótico. Com 1 ano e meio. Eu falei: meu pai, nós fomos. Irmãos, foram os 10 piores dias da nossa vida. Não, eu acho que nós não passamos dias tão horríveis quanto aqueles. E à medida que o tempo foi passando, um lado do rosto do Mateus ficou igual um monstro, ficou muito inchado, e o outro lado do rosto normal. As pessoas que iam visitá-lo se assustavam quando entravam no quarto, tomavam um susto. E eu e a Andréia lá naquela agonia, e eu liguei para o meu trabalho e falei com os meus chefes, eles falaram: não, fica aí com o seu filho o tempo que for preciso. E a gente naquela agonia, e não tem jeito, né, irmão? O crente, quando está passando por prova, por dificuldade, você sempre quer um porquê, né? E a gente fala: Senhor, por que, Deus? Por que, meu Deus, nosso filhinho? E era uma agonia, porque ele pequenininho tinha que tomar o antibiótico pela veia. E aí o que acontece? Veia muito fininha, não aguentava. Aí quando não aguentava, tinha que tirar e furar de novo. E quem segurava? Euzinho. André ia lá para fora chorar, e eu ficava chorando dentro do quarto. E o Mateus olhava para mim com aquele olhinho, tipo assim: pai, não deixa eles fazerem isso comigo. E não tinha jeito, né? E a gente naquela agonia toda, alguém próximo a nós me chama no canto e fala assim: vem cá, que eu quero falar com você. E eu fui, né, emocionalmente destruído, porque eu estava muito abalado. E aí a pessoa chega e fala assim: vocês cometeram algum pecado? Rapaz, você pensa, você moído, você quebrado, e alguém vem e faz uma pergunta desse jeito, do inferno. Porque a pergunta dessa, no momento de aflição, só serve para te jogar mais no buraco do que você já está. Mas na hora eu fiquei extremamente irado com a pergunta. E a minha vontade foi de falar assim: o quê? Cara, essa porra. Mas porque é alguém que a gente respeita, e hoje, né, eu entendo que o que disse porque a religião nos ensina dessa forma, e era uma religiosa. Eu perdoei, eu falei: Jesus, contei até o famoso 10, né, que agora eu aprendi que até 30, né, segundo Augusto Cury, contei até 30. E falei: não tem pecado, não, isso está acontecendo porque Deus tem algum propósito que eu também não entendi até agora qual é, mas vamos orar. E enfim, geralmente quando as pessoas nos veem no momento de aflição, primeira coisa que pensa, pode até não dizer, mas às vezes pensa: rapaz, não é possível, Anderson está passando por isso? Ah, meu irmão, esse bicho pecou, não tem lógica não. E aqui a gente aprende com a Bíblia que nem sempre a dor
tem origem do pecado. Porque Jó não cometeu pecado algum, muito pelo contrário. Mas a dor chegou até ele, porque ele era gente. Outra coisa que a gente aprende com essa palavra muito importante: a dor dele foi a de um filho que estava morrendo. Mas existem tantos tipos de outras dores que nos alcançam no dia a dia. E dor é dor, seja qual for. Ah, ficou bonitinho, né? Não tinha nem planejado. Dor é dor, seja qual for. Ela dói. E essa palavra que nos ensina que seja qual for a dor que nós estejamos passando, toda dor tem um prazo de validade. Nenhuma dor dura para sempre. Aonde está isso aqui? Verso 18 e 19, vamos ver lá o que está escrito. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Mais ainda, ele será afligido no seu coração. E viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou em casa e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Bom, Davi sofria a dor da possibilidade de seu filho morrer. Só que chegou um momento em que o filho morre de fato. E os seus servos aqui, segundo a palavra, estavam com medo de dizer para ele, porque quando a criança era viva ainda, foram tentar dar comida, ele não quis comer, ele não queria nada, não queria conversar com ninguém, e falar: bom, agora a gente vai dizer que a criança morreu, vai querer morrer junto. Mas Davi nos ensina que há um tempo em que nós temos que mudar a nossa postura diante das circunstâncias. Diz que quando Davi sabia que não tinha mais o que fazer, ele se levantou, se lavou, foi para a sua casa e se alimentou. E às vezes a gente vê, e eu já conheci algumas pessoas assim, que ela tem uma dor na alma. E a impressão que a gente tem é que ela quer se alimentar dessa dor eternamente. Você já viu aquelas pessoas que você para e encontra ela hoje dia 25 de março, você fala assim: fulano, como é que você está? Pô, rapaz, como é que é, né? Tô aí, né? Deus está me sustentando, mas rapaz, estou passando uma situação, uma luta, um vento. Você fala: não, mas vamos orar junto, vamos lá. E você faz aquela oração: Senhor, hoje Deus vai dar. Aí daqui a 6 meses você encontra de novo a mesma criatura. E aí, como é que tá, meu brother? Rapaz, lembra aquele mesmo? Rapaz, tô na prova, irmão. Tô na prova aí. Você fala: é mesmo, rapaz? Rapaz, sim. Isso aí é um principado, né? Vamos orar, e tu ora. Aí um ano depois tu encontra. Aí dá vontade de você falar assim: irmão, vem cá, como é que tá? Rapaz, então dobra o joelho, Senhor, leva para a tua glória, acaba com o sofrimento. Porque tem gente que parece que se alimenta da sua dor. É o estado de comiseração, é a síndrome do coitado, né? Eu dei esse nome bacana, síndrome do coitado, que acaba gerando uma outra síndrome, que é a síndrome do coitado, que depende do coitado para se sentir útil. Você já viu? Eu conheço algumas pessoas que o prazer dela é ouvir problemas dos outros. Eu não gosto de ouvir problema não, tiver que ouvir a gente ouve, né? Vamos orar junto, vamos batalhar junto. Mas, cara, é melhor ouvir bênção, né? É melhor ouvir: pô, cara, foi uma bênção, passei por um concurso, pô, o cara conseguiu trocar de... Pô, isso é uma bênção. Quando a gente tem que ouvir problema, a gente ouve, e ouve com graça, porque Jesus nos ensinou que nós deveríamos ajudar aos outros, né? Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro, opa, segura aí, meu irmão. Então a nossa missão é essa: o evangelho é uma chamada de uns aos outros, né? Mas tem gente que parece que também se alimenta disso. E quando alguém que tem a síndrome do coitado encontra esse outro coitado, que tem um coitado que o alimenta, meu irmão, aí pronto, é a fome com a vontade de comer. Aí fica dois doentes, um doente com a doença e o outro doente que quer que o outro doente não melhore, para
aquele ciclo de dependência desgraçada do inferno. Desgraçada, sem a graça de Deus. Porque Deus não está nesse negócio. Nessa palavra a gente vê que a dor chega, mas tem uma hora que nós temos que mudar a nossa postura diante das nossas dores, diante das circunstâncias. Isso aí depende de nós. Você vê que em momento nenhum Deus entrou nesse negócio aqui. Foi Davi que entendeu que acabou. Chega, chorei o que tinha que chorar, perdi o que tinha que perder, agora, meu irmão, bola para frente, vida nova, a vida continua. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga continuar a caminhada, porque ninguém consegue viver no deserto o tempo todo, ninguém aguenta. Se você conhece uma pessoa que só vive mal, me diga, é bom estar perto dessa pessoa? Não é, cara, você sai pesado. Quando você bate o papo com a pessoa dessa que só está em luta, só está em prova, meu irmão, não tem misericórdia. Tu vai bater um papo de 5 minutos, tu sai pesando 200 quilos. Tu sai pesado, cara. Então Davi nos ensina aqui que toda dor tem um prazo de validade. E se a gente tentar estender o tempo da dor, a gente vai acabar morrendo. Porque Davi, enquanto curtia a sua dor, Davi estava jejuando, ele não estava se alimentando. Agora você imagina se Davi continua ali, ia fazer o quê? Ia morrer. E nem sempre nós deixamos de nos alimentar na dor de comida, mas às vezes nós deixamos de alimentar a nossa alma. E se você não alimentar a tua alma com coisas boas, com coisas saudáveis, você morre também. A vida deixa de ter valor, a vida deixa de ter graça. Viver passa a ser somente comer, beber, dormir, fazer número 1 e fazer número 2, acabou. E uma vida que se resume a isso é uma vida sem graça, é uma vida que cansa, é uma vida que em determinado momento você chega e fala assim, cara, não vale a pena mais viver. Se vida é isso, eu não quero mais viver. Toda dor tem prazo de validade. E para encerrar a nossa palavra de hoje, muito bem, a dor faz parte da vida, a dor nem sempre está vinculada ao cometer pecado, toda dor tem prazo de validade. Muito bom. Mas e aí, cara? Tá, fiquei sabendo de tudo isso, mas eu estou com a dor. Bacana, legal. Deus é conosco em todas as nossas dores. Por maior que seja a sua dor, eu quero te dizer que Deus está contigo a todo tempo. Isaías 53, no versículo 4, na sua parte B, ou melhor, Isaías 53, versículo 4, diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E o Salmo 30, versículo 5, parte B, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há dor que dure para sempre. E enquanto ela estiver durando, Deus está conosco. E dor foi feita para a gente, pois foi Jesus quem disse: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? É mesmo diante da dor você não se prostrar. Você fala assim, não, eu sei que a minha noite de choro chegou, mas eu não vou me prostrar no caminho, porque eu sei que depois de toda a noite de choro há um dia de alegria. E se de repente você está sendo incomodado por alguma dor, eu quero te dizer, fica tranquilo, porque o dia chega. Sofre a dor com toda intensidade, chora o que tem que chorar, vive as dores na alma que você tem que viver, mas lembre-se, não faça isso para sempre, porque a atitude de mudar é nossa. Há algumas coisas que Deus não faz por nós. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele pode sarar a nossa dor, mas a nossa postura diante da dor é a escolha nossa. Se nós vamos nos prostrar ou vamos decidir, ainda que chorando, continuar caminhando, é uma decisão nossa. E o convite de Jesus para nós é o seguinte: meu irmão, chorar faz parte, mas não pare.
É chorando e caminhando, caminhando e chorando. Chorando, caminhando, caminhando e chorando, chorando e caminhando, caminhando e chorando. Mas não pare nunca, porque o Senhor é quem nos fortalece. E se você em algum momento precisar, dobre o seu joelho, entre no seu quarto, porque Ele vai estar te esperando lá de braços abertos para te carregar no colo quando você achar que não dá mais para caminhar. Amém? Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, uma palavra rápida, direta, simples, mas muito pertinente nesses dias em que a maldade tem se multiplicado, o desamor tem se multiplicado, e volta e meia as dores nos alcançam, sejam elas no corpo, na alma, no espírito. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está.